o tempo fechou lá para o Rui Costa, em Brasília, viu? O negócio complicou por causa de umas declarações aí que ele deu e a turma não gostou, não. E parlamentares do Distrito Federal enviaram um ofício para o presidente Lula pedindo a demissão do Rui Costa. Imagina você, a coisa chegou a esse ponto de gravidade. O que aconteceu? Bom, no ofício eles dizem assim, que o que Rui Costa falou levanta dúvidas sobre a capacidade dele de desempenhar suas funções de forma adequada. E aí concluíram assim: solicitamos respeitosamente que Vossa Excelência considere a imediata demissão do ministro Rui Costa do cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Entendemos que é fundamental ter líderes comprometidos com o bem comum, que demonstrem uma postura responsável e respeitosa ao se referirem a partes importantes de nossa nação. O governador do Distrito Federal chegou, inclusive, a chamar o Rui Costa assim, um idiota completo. Ele é um idiota completo, não merecia estar onde se encontra. Agora já sabemos de onde vem o ataque contra o Fundo Constitucional. Isso tudo porque Rui Costa falou o seguinte. Aqui tem também o tweet aqui do Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal. É triste ver que alguns políticos não têm a menor noção do que Brasília representa para o Brasil. Declarações infelizes só servem para aumentar o clima de animosidade que devemos combater no país. O que o Rui Costa disse? O Rui Costa fez um comentário sobre a capital do Brasil, que houve a mudança lá com Juscelino Kubitschek, do Rio de Janeiro para Brasília. E isso isolou os políticos. Muita gente faz essa crítica. Eu também faço, embora também concorde com a defesa de Brasília, que diz assim, a partir de Brasília que se pôde ter o desenvolvimento para o restante do país, que era fechado. Mas o que o Rui Costa falou foi sobre essa questão. Ele disse que a capital era melhor ter ficado no Rio de Janeiro ou ter ido para São Paulo, para Minas ou Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, do governo, na Câmara dos Deputados, no Senado, passasse, antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo de viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada. Não foi uma ofensa que ele quis fazer a Brasília, mas o pessoal ficou ofendido, inclusive dentro do PT, Nery. Tem aqui um deputado do PT, olha o que ele falou, Chico Vigilante, um deputado histórico do PT, que faz parte do Legislativo lá do Distrito Federal, também gravou vídeo reclamando, protestando contra Rui Costa. Lá no interior da Bahia, em Itaberaba, ele numa inauguração falou que Brasília é a ilha da fantasia e que a capital da República não deveria ter sido mudado para cá. O ministro Rui Costa. Foi exatamente a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília que fez com que a Bahia se desenvolvesse. Houve a interiorização do Brasil, a integração nacional. O Centro-Oeste não seria o produtor de alimentos e de riqueza que é hoje se não tivesse tido a transferência da capital. O norte do Brasil não seria a potência que ele é hoje se não tivesse tido a transferência da capital. O estado do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, da Bahia, do Ceará, não teria se desenvolvido tanto se a capital não tivesse sido transferida para cá. Esse é o Chico Vigilante, do PT, lembrando. E não foi só ele, do PT também não. A deputada Érica Cocai, uma deputada muito bem articulada, que fala muito bem do PT do Distrito Federal, também disse que a afirmação de Rui Costa foi típica de quem não conhece a cidade e o Distrito Federal. E mais políticos se manifestaram e condenaram a fala do Rui Costa. Entre elas, o Wellington Luiz, que é presidente da Câmara lá do Distrito Federal, que na Câmara de lá eles são chamados de deputados. Também gravou um vídeo aproveitando a onda e pau em Rui Costa. Acordamos hoje extremamente estarrecidos, envergonhados com o que vimos e ouvimos do senhor ministro Rui Costa. É lamentável que alguém
que ocupe uma posição tão importante, não conheça a capital de todos os brasileiros e a chame de Ilha da Fantasia. Talvez, ministro, seja Ilha da Fantasia para o senhor, que só conhece os hotéis de luxo e os restaurantes caros. E, finalmente, para falar agora de um jornalista conhecido, importante no Brasil, que trabalha basicamente com política em Brasília, o Ricardo Noblat, também condenou Rui Costa. O braço direito de Lula enxovalha Brasília ao invés de ajudá-la. E aí começa assim, chamar Rui Costa de idiota, como fez o governador Ibanez Rocha, é pouco. Talvez não seja o mais adequado. E então a coisa pegou muito mal. A declaração do Rui Costa realmente repercutiu pessimamente. Agora, eu quero dizer, em defesa do Rui Costa, que eu acho que o pessoal está querendo lacrar aí. Rui Costa não é uma figura nada simpática, não tenho eu, pessoalmente, nenhum apreço por ele em termos de pessoa, mas acho que a declaração que ele fez não tem nada a ver com a essência do que o pessoal está falando aí. Ele não está falando mal da cidade de Brasília, nem do povo de Brasília. Ele está se referindo a uma mudança administrativa que ocorreu no país. Você tinha o governo dentro do Rio de Janeiro, numa efervescência gigante o tempo todo, e esse governo foi mudado lá para um isolamento imenso no centro do país. E também favoreceu o desenvolvimento, como disse o Chico Vigilante, muito bem observado. Mas temos esse dilema na história do Brasil. Foi bom ou foi ruim? Para mim, unicamente a intenção de Rui Costa era se manifestar sobre isso, mas o pessoal levou para um outro lado. Glauco, entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Eu acho que o pessoal está sendo muito... Eu acho um exagero até, mas eu acho que o Rui Costa tem que ter mais cuidado agora, porque uma declaração qualquer tipo de declaração que dê margem a interpretações outras é perigosa nesse momento. Então, ele é ministro, esse governo vem sendo muito observado, passando por várias dificuldades com o Legislativo, com o Congresso, com a Câmara, enfim. Então, ele precisa ter mais cuidado nas afirmações, nos comentários dele. Eu, pessoalmente, não vi nada demais, entendeu? Eu entendi perfeitamente o que ele queria dizer, mas, nesse momento, ele precisa ter cuidado no que vai falar. Ele e todos os ministros, né? O governo precisa ter cuidado para se manifestar sobre qualquer coisa. E, em defesa do Rui Costa, eu vi até agora essa declaração aqui do Adolfo Menezes, que também pisa na bola, porque diz que o governador do Distrito Federal deveria ter sido afastado em definitivo pelo STF. Também misturando uma coisa com a outra, não tem nada a ver uma conversa com a outra. Mas tinha que alguém aparecer para defender Rui Costa. Oh, meu Deus! Alguém só tinha que vir da Bahia mesmo, porque em Brasília